Diniz, curso de liderança do Abílio Diniz, que é um PEC da GV, eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, eu convido muito a conhecer, que é muito bom. Vale muito a pena fazer. É um curso de liderança de verdade mesmo, assim, muito bom. Enfim, super empreendedor. Acho que ele vai até contar um pouquinho da história aqui, um pouquinho para contextualizar. Enfim, e ele é mentor. Para quem não sabe, eu tenho um clube de empreendedorismo também, fora todo o trabalho na Votorantim Cimentos, chamado Clube 3. Enfim, e ele é nosso mentor no Clube 3 de empreendedorismo. Nossa, aprendo muito com o Mark, e agora ele vai compartilhar um pouquinho, uma pílulazinha assim, de tudo isso com vocês. É isso aí. Obrigado, Mark. Agora é com você. Obrigado, hein? Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos vocês. Ah, bom, agora entendi. Eles não têm microfone, né? Não, gente, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado, Alexandre, por me convidar para compartilhar essas minhas experiências de muitos anos. E eu vou dizer que eu tenho uma abordagem um pouco fora do cubo, eu diria. Estamos no cubo, o pessoal fala, você pensa fora da caixa. Eu falei, bicho, eu não estou nem no mesmo prédio, eu estou tão fora da caixa. Mas, então, eu queria começar com essa Pronto. Esse sou eu. O cara com a cabeça nas nuvens, a maior parte do tempo. Por quê? Porque eu quero entender a raiz das coisas. Então, vocês estão aqui por causa de inovação, mas aonde é que começa realmente? 15 anos atrás, quando fui chamado pela primeira vez para falar sobre empreendedorismo, por exemplo, o pessoal falava naquela época paixão. Paixão, sinônimo de empreendedorismo. Paixão, paixão. E eu analisei o meu case, meus 20 e tantos anos empreendendo, falei, não é paixão, o primeiro degrau. O primeiro degrau não é paixão. Paixão está lá. Mas o primeiro degrau é incômodo. O leão bem alimentado dorme. A pessoa, se não tiver desconforto na vida, raramente ele vai partir para empreendedorismo ou para inovação. Então, alguma coisa está incomodando. Então, eu estava sendo incomodado porque eu morava em São Paulo, odiava estar em São Paulo. Eu sou americano, vim para o Brasil em 65, vivi quase a vida toda aqui. E foi para o mundo corporativo, vi logo que eu não me encaixava, por ser fora da caixa. E então, meu hobby era surfar. Então, meu sonho era viver na praia. Então, eu acabei comprando uma casa em Maresias, mudei para Maresias e tal, e eu montei uma espécie de Starbucks, 30 anos atrás, que chamava Le Moussier. Fazia mousse de chocolate e vendia na praia. E esse se tornou um business de verdade, foi abrindo loja atrás de loja, atrás de loja, descendo toda a costa. Eventualmente voltei para São Paulo, comecei a franquear, tive 15 franquias aqui em São Paulo, e foi essa experiência que me fez pensar novamente, eu não estou feliz. Porque eu acordava às 7 da manhã, visitava todas as lojas, todos os shoppings, não via mais família, não surfava mais, nada das coisas que eu gostava de fazer. Aí, eu tendo uma baixa tolerância a incômodo, que todo empreendedor tem, eu falei, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a praia. Então, montei meu segundo negócio, que era uma espécie de hard surf café. Então, era um museu de surf em Maresias, e foi um sucesso durante muitos anos lá em Maresias. Alguns de vocês já viajaram para Maresias, conheceram? Seu nome é? Marina, você conhecia o Legends? Não? Conheceu?
Então era tipo Hard Rock Café, só que toda a memorabilia era de surf. Porém, o fundo por trás dessa história era o lifestyle que eu estava buscando. Esse lifestyle chamou a atenção, 30 anos atrás, 20 anos atrás, do pessoal da Babson College, da GV, da Babson College, e eles falaram, Mark, a gente gostaria que você falasse com nossos alunos, nossos MBAs. E eu falei, bom, só que a Babson College, eles falam com Steve Jobs, Bill Gates, vão falar comigo sobre vender mousse na praia? Acho que não vai ser muito interessante. Aí eu bolei uma apresentação para eles que buscava a raiz do empreendedorismo, ou seja, eu saí do conceito de empreendedorismo CNPJ e eu entrei numa questão, o que é a mentalidade empreendedora? Qual que é o mindset do empreendedor? Isso é um passo para trás de todo esse processo. E depois de todos esses anos estudando, refinando e apurando, eu cheguei numa conclusão que o meu momento favorito na jornada do empreendedor eu chamo do aha moment. Então, você tem toda a história do empreendedor até aquele momento e toda a história depois. Então, é antes e depois do aha moment. Boa tarde, boa tarde. Antes e depois do aha moment. Então, eu fui buscando no cinema, nos filmes, etc., os aha moments, nos filmes mais explícitos sobre empreendedor. Então, o empreendedor mais explícito não pode ser outro do que o Steve Jobs, né? Então, a gente vai estudar, vai analisar este momento do Jobs, em que no filme eles captam esse momento do aha dele. E eu sei que todo mundo assiste, todo mundo pega essas cenas, etc. Mas se você olhar com muito cuidado, olhar várias vezes, assistir essa cena várias vezes, você vai ver quanta pesquisa está por trás desse roteiro. Então, o Jobs começa falando lá em Stanford que decidiu... Olá, Dani, tudo bem? Olá, Dani? Ele fala que ele decidiu drop out e confiar, que tudo daria certo. São 3 palavras fundamentais para um empreendedor. A primeira palavra é decidir, a segunda palavra é drop out e o terceiro é confiar. Porque para o empreendedor que não tiver confiança, que não tenha fé, ele jamais vai empreender. Porque é uma como é que chama? Montanha russa, exatamente. E você não vai. Se você não tiver fé que vai dar certo, não dá certo mesmo. Aí, em 10 anos, ele vai e tem o Apple, que a gente já conhece. Mas repare agora no momento aha dele, né? Que eu quero que você sempre repare nos filmes, a câmera foca nos olhos da pessoa, porque a pessoa enxerga algo que não existe no mundo real. Ele tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é envision, que infelizmente não existe traduzido literalmente em português, tem vislumbrar, mas envision, quer dizer para dentro, vision é você ver. Então, sempre os filmes, quando eles vão retratar o aha moment, eles vão passar para vocês o olhar dele. Então, eu peguei essa cena, dividi em 3 momentos, eu quero mostrar para vocês. O que vocês acham? Right, as promised. Nice board. Where's the rest? Right. There's all. That's for 50 computers. That's keyboards, cases, monitors, and power included. Not just boards. Just boards. Excuse me, just boards. These are state of the art. The logic boards alone are. Nobody's making anything like this. Then what? How dare you? How dare you? I think what my colleague is saying is that you're not seeing the possibilities here. That is indeed one unbelievably kick-ass computer. Not
to the consumer. Well, then maybe your consumer should start to learn how to even work that. Listen, boys, you sold me on a home computer. That's a keyboard and monitor. This is a board. Now, I'm sure this makes a very capable starter kit, but the everyday person, the kind of person that's not an engineer or in a computer club like you, they're not going to know what the hell this is. The average Joe doesn't want to build their own computer. They just want to buy it. Ok, cut! O que vocês estão vendo agora? Ele está viajando. Ele está, até arrepio, ele está viajando. O que ele acabou de ouvir? Tudo que ele precisa montar. Né? Ele está viajando. E nessa cena, eu quero que vocês reparem que tem 4 grupos, 4 tipos. Tem o cara que tem a resposta, mas não sabe que ele tem a resposta, e ele entrega para o próximo, que é o dono da loja. Ele entende o consumidor, mas ele não entende o que fazer com essa informação. Tem o burotécnico, que ele só pensa no produto dele, no trabalho dele, e fala, mas você tem que entender, se você não souber, você que está errado. Tal. Ele não ouve. Ele não ouve. Aí você tem os 3 juntos que estão no ar, assim, estão perdidos no meio dessa história, estão pensando no almoço que vai ter daqui a pouquinho, etc. Então vamos ver o que acontece a partir desse momento do olhar da viagem. They want to take it out of the box, plug it in, and have it work. Steve, are you listening to me? Você viu o que é um ator? Uma pequena balanceadinha da cabeça e você já entendeu tudo. Você entendeu o que ele está enxergando. Né? Esse sorrisinho que ele deu é exatamente o diretor entregando para você que esse é o momento do ahá. Agora, como eu falo, no lugar dele, se eu estivesse nesse momento, tendo o meu ahá, eu acabei de enxergar o Mac, eu ia sair correndo da loja e ir para casa. Mas exatamente. Bom, nós vamos ver outro que você não conhece a história. Aí eu vou te mostrar. A seguinte. Bom, ele, como eu falei, se eu fosse ele, eu ia correndo para casa, esquecer os 50 placas lá e falar, tchau, fica para você. Ok. O Jobs não. Por ser um homem do comércio, tem alguém que trabalha em vendas aqui? Não. Trabalha em vendas. Vê o que acontece agora. Ele acabou de enxergar o Mac e o que ele faz? Pode rodar. Não. These are your boards. And they will sell. I can promise you that. You saw our demo at Homebrew. You know what it's capable of with the right components, which, by the way, all of which, you sell. So, demo it to the consumer. And market the components separately. You show them your keyboards and your monitors. You'll move more inventory that way, and you'll make a hell of a lot more cash. You got me. All right, Steve. I'll try to sell them. But if I don't, I'm not making another order. Okay, that's fine. But I think that you might be really interested in our second model. What's the second model? What are you talking about? Nem o Wozniak sabe o que é o second model nesse momento. Né? Então, você que é de vendas, você viu o que ele fez? Esse último momento, ele transferiu toda a responsabilidade para a pessoa, conseguiu fechar os 50, recebeu o dinheiro pelos 50 e foi para casa fazer o Mac. Né? Agora, a sua pergunta. E outros momentos?
Esse aqui é um momento super explícito. Todo mundo sabe que se trata de empreendedorismo. Mas, como eu falei antes, a minha busca é entender a mente do empreendedor, seja CNPJ ou não. Então, eu escolhi um clipezinho que vai mostrar esse momento. Quantos de vocês, alguém de vocês aqui viu Beautiful Mind, a Mente Brilhante? Ok? Então, você sabe qual foi o momento H? Você lembraria, por acaso? O momento ahá? No bar. Está vendo? Então, mas você captou o momento, você enxerga lindamente. Ele está, como para vocês que não viram o filme, ele está há 2 anos no MIT tentando enxergar uma nova ideia, tal, alguma coisa que vai deixar ele assim, famoso, etc. Os amigos, os colegas, eles já publicaram tudo. A diretoria está falando para o John Nash, né? Pô, os caras já publicaram, você não fez nada ainda. Né? Você vai ter que vai acabar tendo que sair. E daí ele fala, não, mas eu ainda não enxerguei o grande lance. Aí, então, temos essa história do Beautiful Mind, onde ele está no MIT e com essa sacada ele passa a ganhar o prêmio Nobel. Né? E toda a base de negociação vem deste momento aqui. E ele está tentando há 2 anos achar esse antes que eu falei. Há 2 anos está tentando achar a grande sacada. E quando que ele acha? Ele acha num bar. O momento. Pode rolar. Veja os olhos de novo. I'm not buying you gentlemen beer. No, we're not here for beer, man. Slow motion. Does she want a large wedding, you think? You say swords, gentlemen. Pistols at dawn. Have you remembered? Recall the lessons of Adam Smith, father of modern physics. Competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. And those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make a friend. All right, nobody move. She's looking over now. All right, just looking at Nash. All right, he may have the upper hand now. Wait for it. Adam Smith needs revision. What are you talking about? We all go for the blonde. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for our friends. They will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. What if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way. And we don't insult the other girls. It's the only way we win. The only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Okay? Because the best result will come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Está dando alguma problema, acho que desconfigurou o som, né? Bom, continuamos. Pelo menos dá para ler, né? Joné, Sharon? Mudo, é. Tudo Libras. Pode. Aqui não está dando. Não. Isso. Pronto.
Então, eu fui para a Babson uns 2 anos atrás, e aqui estou com o professor favorito do Alexandre, que é o Jay Rao. Alguém aqui já foi ou fez algum curso na Babson? Só o Alexandre. Bom, o Jay, a gente estava trabalhando nessa coisa de empreendedorismo, e o Jay, nessa época, saiu aquele estudo da Gallup, que diz que 87% dos funcionários não estão engajados. 13% estão engajados. Então, o Jay chegou para mim e falou, escuta, Mark, por que você acha que tem essa distorção tão grande? E a resposta que eu ia dar para ele, eu vou dar para vocês daqui um pouco. Mas eu quero fazer agora um zoom out, né? Eu pretendo que essa volta que eu vou dar, né, vai acabar voltando para a pergunta dele. Nós vamos responder a pergunta dele até o fim, tá? Bom, eu fui atrás de um professor que é papa na área de inovação. Alguém conhece, sabe quem é? Clay Christensen. E ele estuda tanto inovação quanto a disrupção, né? Os dois lados da mesma moeda, né? E eu achei super interessante poder contar com ele para trazer para vocês que estão nessa área. Se vocês não conhecerem ele, tem que conhecer. Ele é do Harvard Business School e ele é, como eu falei, o papa nessa área. Bom, ele vai apresentar uma ideia que é chamado Nested System. Se a gente conseguir ouvir, você vai ver, mas vai ter as traduções. The world is, in many ways, organized in a nested system. And so we have nations. Within those we have industries. Within industries we have corporations. Within those we have business units. Within those we have teams. Within the teams we have people. And within our people we have brains. And we're nested. Ok, eu na época não entendi o que queria dizer nested, mas basicamente esse aqui é um nested system, né? Um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro e tal, e a magnitude vai mudando. Mas o que é importante saber de um nested system é que as leis que funcionam para um, funcionam para todos. Então, você tem o mundo, as nações, as indústrias, as corporações, as business units, equipes e você, eu, né? Agora, o que acontece é que as coisas que é verdade para um, é verdade para todos os níveis. E as coisas que dão errado para um, dá errado para todos. Então, esse é o conceito por trás de um nested system. Então, eu tenho diploma em medicina chinesa, porque eu gosto da visão oriental sobre o sistema holístico, esse sistema nested e tal. E eu acho o yin e o yang super importante para a gente entender a visão oriental, principalmente da natureza, que vai sair da natureza. Eles observam a biomímica. Então, aqui tem, no lado yang, você tem fogo, calor e homem, masculino, né? Agora, no lado feminino, você tem água, representando o yin. Você tem frio e você tem a mulher, tá? Me diga uma coisa, tudo que é quente, o ar, se tiver quente, vai para que direção? Vai subir. Se o ar estiver frio, vai descer. Então, aqui nós temos esse mesmo conceito dentro da medicina chinesa e dentro da mentalidade chinesa, que é que a energia yang sobe, depois circula, desce, sobe de novo, e essa é a definição da saúde. Alguém aqui já fez acupuntura, alguma coisa assim, ok? A circulação energética é fundamental para você entender a medicina chinesa, a saúde do ponto de vista dos chineses. O problema nosso é que a gente respira errado, a gente faz tudo errado fisicamente. Então, aquelas agulhinhas que eles vão usar é para desbloquear a energia que está travada.
né, para restaurar essa circulação. Essa é a visão oriental. E eles, como eu falei, baseiam isso na natureza. Então, aqui você tem ascendente, você tem energia yang. Ou seja, você transforma água em vapor. O vapor evapora e sobe, né? E a energia yin, que é o frio, quando chega lá, condensa e depois cai em chuva. Então, o que acontece? O que acontece? DJ, o que acontece se sobe 100 litros de água desse lago, mas só desce 1 litro? O que vai acontecer no longo prazo? Sobe 100 litros, mas só chove 1. O que vai acontecer no longo prazo? Vai secar o lago. O sistema vai entrar em colapso, né? Então, esse é um dos cenários que a gente está enxergando hoje. E a nossa visão do oeste, do ocidental, é o seguinte. A gente tem Newton, Adam Smith, que o Nash citou, e o Darwin. Todos homens. A nossa visão é patriarcal, né? E eles tiveram várias opiniões sobre o estado da natureza, o estado do ser humano, que é, principalmente, Darwin, por exemplo, ele deu o início ao conceito de que é a lei do mais forte, sobrevivência do mais forte, a competição, né? Então, a competição é o que ele frisa. E a gente adotou isso achando que a competição é o que vale, é o importante, né? A gente até estava conversando com o Alexandre antes sobre concorrentes que estão juntos aqui dentro hoje, né? Empresas que normalmente não estariam juntos, mas estão juntos aqui dentro. No cenário darwiniano não aconteceria. Então, eu quero mostrar aonde nós chegamos, então, com essa visão darwiniana, newtoniana, onde que a gente está? Esse aqui é o Ray Anderson, e eu quis trazer cases para vocês de gente que são do topo do nosso sea level, né? Esse aqui, Ray Anderson, construiu a maior empresa de carpete. Todos esses carpetes assim que são em quadradinhos, etc., ele que inventou, criou a empresa e agora, como diz aqui, é o maior comerciante de carpete do mundo, tá? Então, vamos ouvir o que ele tem para dizer. I'm drawing the metaphor of the early attempts to fly. The man going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying, but in fact he's in free fall and he just doesn't know it yet because the ground is so far away. But of course the craft is doomed to crash. That's the way our civilization is. The very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey. The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics, and it's subject to the law of gravity. Our civilization is not flying because it's not built according to the laws of aerodynamics for civilizations that would fly. And of course, the ground is still a long way away, but some people have seen that ground rushing up sooner than the rest of us have. The visionaries have seen it and have told us it's coming. Vocês ouviram falar do B-Team? Alguém ouviu aqui do Richard Branson e so forth? Desculpa? Sim. Então, o B-Team, estão dizendo, eles são o Guilherme Leal, tem várias dos Arianna Huffington, até vários CEOs do mundo inteiro estão dizendo a mesma coisa. Esse modelo que a gente tem, darwiniano, não está funcionando mais. O fato de vocês estarem aqui em Open Innovation é exatamente a ideia de vocês estarem compartilhando e não acumulando para si mesmo, né? Então,
Essa aqui é uma outra... O que eu fiz? Para tentar achar dentro da natureza, o primeiro lugar que eu olho é a natureza. Se existe no cosmos, deve ser uma verdade. Tá? Então, eu fui para a natureza e achei 2 cases que ilustram muito bem esse conceito que eu estou te passando. Tá? Uma delas é essa bióloga de florestas no Canadá, e ela descobriu uma coisa fantástica, que é super recente, aliás, que o Darwin não sabia. O Darwin via a árvore lá fora tal, e ele via a árvore roubando o sol do outro. Não é isso que você lembra, tipo darwiniano? Não, eu quero crescer mais porque daí eu vou captar mais sol para mim. Mas o que a ciência está começando a descobrir agora é que esse não é verdade. Como o John Nash falou naquele filme, é incomplete. A verdade, o Adam Smith não está errado, mas não está completo a verdade que ele está contando. Aqui, a ciência hoje está começando a completar essa equação e descobrir o outro lado da moeda, o lado yin dessa moeda. Então, eu quero te contar sobre o experimento que ela fez. Ela achava que as árvores se comunicavam. Tá? Então, ela fez uns testes, onde ela colocava carbono 13 nessa planta aqui, e carbono 14 nessa planta aqui, com aquele Geiger counter que vai... E depois de meia hora, dá 13 para esse, e 14 para essa, ela foi medir. O 13 estava aqui. E o 14, que ela tinha colocado aqui, estava aqui. Ou seja, eles tinham compartilhado o carbono que é o alimento deles. Ou seja, a floresta não está competindo. A floresta está colaborando. Ela vai explicar o experimento dela agora. Pode passar. In using our isotope tracers, we have found that mother trees will send their excess carbon through the mycorrhizal network to the understory seedlings. And we've associated this with increased seedling survival by 4 times. How were Paper Birch and Douglas fir communicating? Well, it turns out they were conversing not only in the language of carbon, but also nitrogen and phosphorus and water and defense signals and allelochemicals and hormones, information. Through back and forth conversations, they increased the resilience of the whole community. It probably reminds you of our own social communities and our families, well, at least some families. I knew I'd found something big, something that would change the way we look at how trees interact in forests, from not just competitors, but to cooperators. And I had found solid evidence of this massive below-ground communications network, the other world. Então, a gente considera o mercado sendo a floresta. E as empresas de cada um de vocês é uma das árvores. Né? Agora, você pode competir, querer tirar as outras árvores para sobrar só você. E o que acontece com você no longo prazo? Você morre. Suzanne Simard, é um TED Talk. Eu pessoalmente, com a minha mentalidade fora de caixa e tal, eu achei fantástico porque a ciência está começando a mostrar o que a gente não vê. O Darwin, ele só tinha acesso ao mundo visual, mas ele não tinha acesso ao mundo invisível que ocorre abaixo da Terra. E quando a gente entra nessa outra dimensão, a gente começa a descobrir que a ciência é outra. A nossa ciência é incompleta. Né? Bom, então aí fui buscar mais um exemplo na natureza. E esse é um vídeo chamado How Whales Change Climate. E essa coisa de subir e descer é interessante nesse estudo. Por quê? Porque a baleia, ela desce até profundidades que nenhum outro peixe grande, mamífero, consegue chegar. Lá ela se alimenta, só que depois ela sobe.
Quando ela sobe, ela faz um cocôzinho aí na superfície, eles chamam de plume, na superfície, quando ela vai subir, e é lá, nessa área fotossintética, que os plâncton começam a sobreviver. Então, os japoneses achavam que se a gente mata as baleias, vai sobrar mais peixe para a gente. Mas como você acabou de falar, no caso da floresta, da árvore, da competição, eles descobriram que não sobrava mais peixe, faltava peixe. E daí foram saber por quê. Porque ao descer e comer os peixes lá embaixo, e ao subir, ele traz esse nitrogênio, uma série de coisas, quando ele faz o dele lá na superfície da água, ele só faz lá em cima e não faz lá embaixo. E isso ajuda o nascimento do plâncton, que é o fundo da cadeia. Entendeu? E o plâncton começa a crescer nessa área fotossintética do mar, né? E ela que alimenta os peixes e os peixes que alimentam a baleia. Então, a outra coisa que ela faz, com esse sobe e desce, ela mexe mais na troca energética da água do que todos os marés e ondas do mar. Só ela subindo e descendo. Porque quando ela sobe, ela pega aqueles plâncton que acabaram de nascer e ela traz de novo para a superfície antes delas descerem para o fundo do mar e morrer. Então, estende a vida do plâncton e não somente isso, mas ela consegue aumentar a comunidade de plâncton por esse movimento. Então, eu achei na ciência uma outra coisa. Agora, eu posso fazer uma coisa diferente? Deve? Happy hour daqui a pouco, mas a gente tem esquenta, né? Você segura para mim. Só vou cantar um estrofe de uma música que é da minha época, mas alguns de vocês devem conhecer, é o Bob Dylan. E a mensagem que eu quero passar com essa música, esse estrofezinho, é que os tempos estão mudando. O Steve Jobs, quando ele foi lançar o Mac, ele usou essa música para citar. Você vê isso até no filme. Ele cita frases dessa música. Quando o Mick Jagger vai para Cuba, a primeira coisa que ele fala é: gente, the times are changing. Né? The line it is drawn, curse has been cast. Slow on now, will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly changing, as the first one now will later be last. 'Cause the times they are a-changin'. Yeah, the first one now will later be last. 'Cause the times, you know, they are a-changin'. Essa música foi feita nos anos 60, mas era uma música super profética, e a gente está vendo que a ordem não somente está mudando, como está invertendo. Né? E essa é a questão importante. Onde fica o físico? Ah, está aqui. Pronto. Então, nessa nova ordem, a coisa competitiva tem passado para uma coisa colaborativa, que a gente acabou de ver. E a palavra que eu aprendi em português, tão importante, é por trás dessa frase aqui do Gandhi. A melhor maneira de você se encontrar é você se perder ao serviço dos outros. Aquela mentalidade darwiniana
está mudando. Você está vendo como ela está invertendo? E a palavra em português que eu aprendi, alteridade. Essa palavra é, em vez de eu, Bruno, estar me preocupado comigo mesmo, eu fico principalmente preocupado com você. Se o mundo adotasse essa mentalidade, eu garanto que não ia ter corrupção, não ia ter latrocínio, roubo, etc, etc, etc. Porque se eu estou focado em você, seu bem-estar, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente tem uma frase do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e ele diz que fazer uma bondade é a coisa mais confiável, mais único para você gerar um bem-estar momentâneo de todos os testes que a gente já fez, todos os exercícios, etc. Se eu fizer um bem para você, eu sinto bem. Tá? Harvard fez um estudo onde eles deram tipo $1.000 para os alunos, 10 alunos eram para gastar $1.000 em si mesmo e 10 eram para gastar nos outros. Quando eles mediram o bem-estar dos 10 e dos 10, o que você acha que era o resultado? Os outros. Quem gastou dinheiro no outro ficou mais feliz. Nós estamos hardwired nesse sentido de alteridade. A gente fugiu disso por causa dessa mentalidade que eu expliquei antes, mas a gente está tentando voltar agora. Então, essa aqui é alteridade. Alter, em latim, quer dizer outro. Né? Então, alteridade é você focar no outro. Então, eu quero olhar agora, isso assim, pode parecer um pouco autoajuda e etc, mas não é. Eu vou te mostrar, eu trouxe aqui 3 corporações de escala mundial que estão baseando nisso aqui. Estão mudando as regras do jogo com esse conceito. Pode soltar. Ups, assim sim. Fra noi quello che in più alto deve essere al servizio degli altri. E questo è un simbolo, è un segno, no? Lavare i piedi è io sono al tuo servizio. E anche noi, fra noi, non c'è che dobbiamo lavare i piedi tutti i giorni l'uno all'altro, ma cosa significa questo? Che dobbiamo aiutarci, uno all'altro, l'altro a uno. Alguém sabe quando isso aconteceu? Desculpa? Na época da Páscoa. E durante séculos, o Papa pegava os 12 cardeais mais importantes da igreja e lavava os pés dos 12 cardeais mais top. O que o Papa Francisco, assim que ele assumiu o cargo, o que ele fez? Quem são essas pessoas que ele está beijando o pé? Alguém sabe? Alguém sabe? Quase. Quase. Você está na linha certa. Eram criminosos. Eram de cadeia, estavam na cadeia, e ele foi para a cadeia para beijar. E são pés de muçulmanos, de mulheres e etc. Então, ele quebrou totalmente o paradigma da igreja. Esse foi o primeiro ato dele, o primeiro grande ato dele, que falou para as pessoas, pô, eu cheguei para mudar o jogo. Né? Então, essa frase, alteridade, ó, entre a gente, aquele que estiver no posto mais alto, você lembra da baleia? A baleia é o posto mais alto da natureza, do mar. Mas o que ele tem que servir? O outro. E ele foi beijar os pés porque é o ponto mais baixo. Ou seja, aquele que esteja lá em cima, a função dele é descer. Se ele quiser fazer essa energia circular, ele tem que descer. Tá? Então, depois disso, eu pensei um pouco, eu falei, vou alterar um pouco meu conceito. Eu vou chamar agora de subalteridade.
Ou seja, não é só fazer o bem para o outro, como é fazer o bem para o outro mais necessitado. Né? Essa é a questão, a definição que eu dei para essa expressão subalteridade. Então, agora eu vou trazer uma outra corporação, a Marinha Americana. Você quer uma corporação mais hierárquica do que isso? Não existe. Porém, tem uma pessoa chamada Michael Abrashoff, que ele assumiu esse destroyer, que custa $1 bilhão e 200 milhões para construir, e ele tinha 38 anos. E ele falou, considera isso aqui uma empresa, tá? Tinha 300 e poucos homens, e ele falava assim, eu não consigo escolher a minha missão, é dado para mim, eu não consigo escolher as pessoas que vão trabalhar para mim, eles são me dados, e eu não consigo definir o budget, porque também é obrigatório. Bom, o que aconteceu? Esse navio, quando ele pegou, era o antepenúltimo navio da frota do Pacífico. Esse navio tinha uma retenção de pessoas, o turnover era 92%. Tá? E redução de custos, nada. Tá? Bom, aí ele falou, eu não posso fazer nenhuma daquelas outras coisas, mas o que eu posso fazer é me engajar com meus homens. Então ele chegou, perguntou, qual é, cada um por um, 330 homens, ele falou, qual é seu nome, onde é que você mora, qual é o nome da sua esposa, quantos filhos você tem. E ele colheu toda essa informação para conhecer um por um. Daí, quando ele fez isso, ele mudou as perguntas, ele falou, escuta, o que você gosta desse navio, o que você não gosta desse navio, e o que você faria diferente se você fosse capitão? Aí ele ouviu as coisas. Sabe o que surgiu por causa disso? Um programa onde ele melhorou a vida de todas as pessoas dentro dos marinheiros dentro do navio. Ele descobriu que eles queriam fazer a faculdade americana, que a maioria deles não fizeram porque não tinha dinheiro. Então, o que ele fez? Ele trouxe mentores do vestibular americano para o navio, etc., e as pessoas foram se fazendo e entrando nas faculdades através da ajuda dele. Mas, a questão de inovação aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Um dia, um marinheiro, primeiro ano, tinha 21 anos de idade, ele levantou a mão para o capitão. Ele falou, chefe, sabe que é um saco pintar esse navio mês sim, mês não? Que eles tinham que pintar o navio, raspar, lixar, pintar, mês sim, mês não. 6 vezes ao ano. E o Michael perguntou para o marinheiro e falou, e aí? A gente está fazendo isso há 235 anos. Mas chefe, você nunca ouviu falar de, como é que é, stainless steel, aço inoxidável? Aço inoxidável? Eu falei, e daí? O que tem aço inoxidável? Ele falou, você reparou que a maioria das manchas que ocorrem nesse barco são feitos por causa de metal ferroso, que com a água salgada ferruja e deixa essas manchas. Se você trocasse esses parafusos, essas coisas fixadores, você não ia ter esse problema. Aí o cara falou, pegou o cartão dele, da Marinha Americana, gastou $25 mil, trocou tudo, assim, todas as coisas que ferrujava. E sabe quantas vezes por ano eles têm que pintar agora o navio? Uma vez cada 10 meses. E ele diz, um marinheiro de 21 anos teve a coragem de levantar a mão dentro dessa cultura desse navio para dizer, chefe, já pensou numa coisa? Agora pensa nas empresas de vocês, se isso ia acontecer, se o chefe ia acatar a ideia da pessoa. Bom, a pergunta mais importante, mais alteridadoso, se existiria essa palavra, foi o que ele fez para todos eles, que era o seguinte, quais são as suas metas e como é que eu posso te ajudar a alcançá-las? Com isso, ele inverteu toda o comando e a hierarquia desse navio. E em questão de tempo, o que aconteceu? Um ano depois, Prêmio Spokane, ou seja, melhor navio do Pacífico. Em um ano, retenção 95%.
dos marinheiros ficava com ele. Em um ano, 25% de redução de custos. Isso não é uma empresa, mas é uma organização que age com as mesmas leis, normas, etc. E ele tem menos liberdade que a maioria dos CEOs. Tá? Agora vamos para mais um case aqui. Esse aqui, Bob David, ele é uma pessoa, diretor de uma empresa de 8 mil funcionários, e ele estava construindo uma fábrica na China. E quando ele estava andando, veio os caras construindo, ele viu eles dentro de um buraco, com lama, água e tudo lá no fundo do buraco, só que eles estavam colocando o encanamento plano. E ele falou, putz, água, encanamento plano, não vai dar certo. Daqui a alguns anos a gente vai ter que arrancar tudo e pôr no nível. Só que ele não sabia falar chinês. O que ele fez? Baseado em tudo que vocês viram, o que você acha que ele fez? O que você faria? Desenharia. Tá? Essa é uma saída. Por instinto, por impulso, o que ele fez? Ele tirou o sapato, meia, rolou as calças para cima, entrou na lama do buraco junto com os chineses e mostrou para eles que tinha que ter uma pedra aqui para dar um pequeno ângulo. Isso foi depois o segundo cano e depois o terceiro eles próprios fizeram. Bom, viralizou dentro da empresa. Por quê? Porque isso dizia para eles que este homem, este CEO, estaria junto com eles nas trincheiras. Aí você gera engajamento. Tá? Então, ele falou uma coisa que achei essa fala dele faz pouco tempo e confirma aquilo que eu estava falando sobre a sobe e desce. Pode soltar. Power comes when the people that you are leading give you their support. When that support comes to you, I call that like power. They offer you the power, and then they watch you. If you take that power and you deflect all of it back to them, then they give you more. And then if you give more back to them, the second wave, they give you even more. But if you start to take some of that power, they start giving you less. And those leaders that accept the power make a critical mistake. Because now the power that's going to come and give them more and more and more power falters and goes away. And I can point out many leaders around the world, even today, that are falling because they took the power. They didn't give it back to the people they were leading. Então, esse é o nosso... Ele mostrou como se deve fazer e como se não deve fazer. O que está acontecendo no Brasil? O poder está subindo e descendo ou só está subindo? O que vocês acham? Só subindo e ficando lá em cima. Você lembra aquele caso que eu falei de 100 litros subindo e 1 litro descendo? Em questão de tempo, vai ter uma seca que vai acabar com colapso, vai acabar num colapso, que é onde a gente está praticamente hoje. Por quê? Porque foi para cima e pouquíssima coisa voltou para baixo. Então, essa aqui é um exemplo, eu queria te dar um exemplo de um outro CEO. Como eu falei, vocês não vão acreditar muito um cara que vende mousse na praia como sendo exemplar no case, o que ele sabe da vida, né, corporativa, etc. Mas eu fui atrás de cases que exemplificariam isso que eu estou te falando, para embasar. Esse aqui é sobre esse tipo de CEO que a gente está falando e sobre um tipo de CEO que a gente almeja ser. No wonder there's so much popular resentment these days against today's CEO compensation, all those perks we've been hearing about. Does any CEO anywhere set a good example? Barry Peterson in Tokyo has this Sunday Journal. They would not buy a car from her. When Detroit's Big Three CEOs came begging for a bailout, they got a lecture. Couldn't you all have downgraded to first class or jet pooled or something? For arriving in their private jets, the CEO's perk of choice.
Maybe they could learn something from the boss of Japan Airlines, who takes a city bus to work. Merrill Lynch CEO John Thain spent more than $1 million decorating his office. But Haruka Nishimatsu knocked down his office walls so people can walk up and talk. And he works from a desk with an old-fashioned wooden in and out box. But there is method to his anti-corporate perk lifestyle. It's about his employees. He told us there is no one person being on top and one person being on the bottom in an organization such as ours. Got an idea? Tell him at lunch in the company cafeteria, because he wants people to share. I go there, he says, to raise morale and motivation. And he motivates one-on-one, regularly popping into planes, chatting with flight attendants, even helping sort out the newspapers. I'd like to just find what is going on. What's going on? At the front line. All CEOs. Então, mais uma vez é um case onde isso está sendo colocado em prática, tá? E outra empresa grande de impacto mundial, etc. Então, o que eu estou tentando passar para vocês não é assim uma coisa de off-road, assim, então. É uma coisa que está sendo implantada, está funcionando. E esse último, a terceira empresa, é uma empresa de 1,5 bi, como está dizendo aqui, 1,5 bi. E eles têm um ditado, um slogan da empresa. Você trabalha para qual empresa? Vale. E o que vocês fazem? Mineração. E você trabalha para? Open Lab, é uma empresa de consultoria. Você? Fundo de Venture Capital. Consulado de Israel. Consulado de Israel, tá. Você trabalha com venda? Santander. O que a sua empresa faz? A minha é produtos financeiros. Produtos financeiros. Sabe, eu quero que vocês ouvem que essas respostas foram normais. Mas você vai ouvir agora a inversão total deste conceito. For a second, Barry-Wehmiller is a $1.5 billion company with 7,000 team members around the world. What do we build? We build great people. Our primary role is to invite people into our organization, give them skills and abilities, and opportunity for a meaningful life. To do that, to raise the economic model, we produce machinery for various companies around the world, and we produce consulting services. In the 1988 period of time, when this initiative began to develop this truly human organization, we had to convert a 100-year-old industrial company into a human organization that was a combination of a vibrant business model and a vibrant culture. So today, we have created an organization that has grown by about 20% a year since 1988 and created shareholder value in excess of 15% compound a year, when the S&P 500 in that same period of time since 1998 has only created 3% value. Vocês viram a inversão que ocorreu aí? Bruno, o que você viu? Você viu? O que ele fez? O que ele falou? A troca, né? Que ocorre. Sim. Mais alguém? As pessoas que movem a empresa. Exatamente. E o engraçado é que a gente estava conversando aqui, que isso deveria ser o padrão, não deveria ser, a gente fica, nossa, mas deveria ser o padrão. Por isso que eu estou aqui. Assim, minha visão é que o vender produtos e serviços é um meio para fazer a atividade fim, que é cuidar das pessoas que estão ali dentro. Exatamente. Eles inverteram a lógica completa. Eles inverteram a lógica completamente. Inverteram a equação. E cresce desde 1998, 15% ao ano. Gente, que nem você acabou de falar, deveríamos estar adotando esse modelo. Não, mas eu faço mineração. Desculpa abusar, mas eu faço mineração. Eu faço produto bancário. Não.
O novo modelo, gente, eu gero pessoas engrandecidas. Eu pego uma pessoa e desenvolvo a capacidade, as competências, a vida dele. Ele fala nesse TED que o que abriu a cabeça dele foi que ele perguntou para um dos funcionários o que isso significou para você. Sabe qual foi a resposta do funcionário? Estou falando mais com a minha esposa. Ele falou, o quê? Ele achava que ia falar outra coisa. Estou falando mais com a minha esposa. Mas por quê? Explica aí. Ele falou, não, quando eu trabalhava do outro jeito, eu chegava em casa desvalorizado, chateado, e eu não falava com ela. E ela não falava comigo. Agora eu me sinto valorizado, eu me sinto desenvolvido, e eu chego em casa feliz e a gente conversa. E por a gente conversar, os nossos filhos também ficam mais felizes. Porque eles veem harmonia dentro de casa. Então, o Bob Chapman aqui fala que o direito, a possibilidade de você fazer isso com as pessoas que estão debaixo da sua asa é uma oportunidade única. Então, esse aqui é o lema da empresa deles. We build great people. And to build great people, we happen to sell machinery. Para financiar o nosso projeto de desenvolver seres humanos, a gente acaba vendendo maquinária ao redor do mundo. Bom, então estamos chegando... Você lembra o looping que eu dei? Né? Desculpa se o meu zoom out foi muito zoom out, mas agora estamos prontos para responder a pergunta do Jay. Mark, por que tem esse desengajamento tão forte no mundo inteiro? Eu falei, Jay, não é muito difícil. Eu já trabalhei em empresa e eu vi várias coisas acontecendo dentro da empresa corporativa que eu trabalhei. Explicaria fácil isso. O que você acha que seria a primeira... Depois de tudo que você viu, qual é a primeira conclusão que você tiraria? É isso, né? Investir mais no capital humano, no modus operandi, não tão na atividade fim, né? É um fim, é atividade fim, mas que tem que ter um meio que seja muito bem cuidado para que esse fim tenha um resultado não só em termos de business, mas também para toda a corporação, para as pessoas que estão ali. E você vê como isso pode gerar longevidade para a empresa? Sem dúvida, sem dúvida. Hã? Foi combinado. Not quite. Mas, quem mais? Eu peguei no seu pé. O próprio nome, recursos humanos, né? A pessoa é recurso. O recurso você usa e consome. Joga fora quando não serve mais. RH. Quem tem o poder, eles estão mais preocupados com os acionistas que a gente nem conhece do que as pessoas que estão asuando para ter o resultado e depois qual que é o reconhecimento de tudo isso. Perfeito. Sim. Eu acho como você bem colocou, eu acho que o propósito da empresa, né? Então, por exemplo, o propósito de minerar, o propósito nossa empresa, por exemplo, quer fazer cimento também, ele acaba se perdendo, né? Não é tão escalável, né? E na verdade, quando a gente, como você bem disse, a gente acorda querendo um significado no nosso dia a dia, né? De se desenvolver, de ser, ao final do dia, uma pessoa melhor, de criar e trazer valor num mundo melhor também, né? Onde a gente possa viver e se desenvolver, fazer um impacto social ao nosso redor, nossos colegas de trabalho, na sociedade como um todo. E talvez o propósito da empresa acabe ficando sem propósito, né? De forma macro. E aí isso acaba não gerando valor, porque quando você traz valor para as pessoas, ou seja, quando você coloca um CEO trabalhando no bottom line mesmo, isso acaba trazendo uma geração de valor, a pessoa ela consegue se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e isso, no final, gera realmente um resultado, não só na vida pessoal, mas também na empresa, né, que é o resultado final, né? Então, que é o objetivo final. Então, você consegue, ao mesmo tempo, alinhar as duas coisas, porque, como a gente sabe, né, a gente acaba trabalhando no universo aqui mais do que ficamos com as nossas famílias, então, se a gente não fizer algo
diferente, a gente está desperdiçando a vida, né? Essa talvez seja a mensagem final, né? Poxa, então, você pode continuar daqui para frente para mim ou não? Não, é bem isso. Tem o Hotel Marriott. E o Marriott falou uma coisa, o Jay Walter, que fez o Marriott Hotel, ele falou uma coisa muito interessante. Já morreu, tal. Mas quando ele construiu a empresa, ele falou, se eu tenho $1 e eu invisto no meu cliente, que tudo não fala, cliente comes first, né? O cliente sempre tem razão. Se eu investir esse $1 no meu cliente, eu vou ter um retorno. Mas não garante que meu cliente vai cuidar do meu funcionário. Agora, se eu investir no meu funcionário, eu tenho quase certeza que ele vai cuidar do meu cliente. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Então, essa inversão que a gente está falando... Aliás, Alexandre, você uma vez falou que a diretora de recursos humanos falou sobre Votorantim, extrativismo, etc., e que não poderia ter extrativismo junto com os recursos humanos. Foi isso? É exatamente isso. A Votorantim precisava deixar de ser uma empresa extrativista, inclusive de pessoas, né? Então, gerando recursos mesmo, né? Encarando as pessoas como produtores de valor, né? Geradores de valor. Exato. Isso é... E os millennials, eles estão querendo propósito. A busca dos meus pais pelo dinheiro agora é significado. Porque eles já viram, tem N casos de burnout. Né? Vocês todos sabem o que é um burnout. Burnout é aquele empresário que se desgastou tanto que ele não tem mais energia. O sistema como um todo está burning out. Tá? Então, eu vou te compartilhar algumas das minhas... O que eu respondi para o Jay naquele dia? Eu respondi, bom, inovação disruptiva, como a gente viu no Jobs, é de um foco quase que obsessivo. Tanto você viu no caso do Jobs, quando você viu no caso do John Nash, os outros estavam curtindo o bar e etc. Os caras estão ligados 24/7. 24/7. É obsessivo. Né? Segundo, inovação e a disrupção são 2 lados da mesma moeda. Isso é o Clay Christensen que me ensinou. Terceiro, ambas, inovação e disrupção. Nessa fala, ele fala sobre o Cisco. Cadê o Peixoto? Peixoto, levanta aí. Peixoto é do Cisco. E nesse TED, o Clay Christensen fala do case do Cisco. O Cisco veio de baixo para derrubar Lucent e Nortel, ou veio de cima? De baixo. A disrupção, ou dentro da sua empresa, ou fora da sua empresa, vem de baixo. É o chimpanzé. O Jay gosta de falar que o chimpanzé derruba o gorila. Então, vem de baixo. E é por isso que eles chamam de start-up. Eles não chamam de start-down, não chamam de start-sideways, não chamam de start-back. Eles chamam de start-up. Por quê? Porque ele vai subir. A intenção é subir. Então, a inovação e a disrupção tendo de vir de baixo. Quando é que você vai ter a inovação? É quando você tem engajamento. Você tem aquele marinheiro de 21 anos levantando a mão, dizendo, ô chefe, você pensou? Tudo bem, o Ricardo Cândido. Segunda, falei para eles que mais subalternidade vindo de cima terá mais engajamento que terá embaixo. É uma questão quase que infalível. E ainda mais engajamento embaixo significará mais inovação vindo de baixo e permeando o todo. Entendi. Essa frase é importante. Permeando o todo, por quê? Porque a gente vê nas corporações lajes e paredes, silos. Não tem nada que dá para fazer. Eu não falo com o seu departamento não fala com o meu departamento, você não vai falar com o meu chefe, você tem que falar comigo, você tem que passar por mim. Então, você tem, aqui eu chamo de downward engagement, engajamento para baixo. Mas se você não tiver esse engajamento para baixo, o que acontece? Você não vai ter lateralmente, você não vai ter de andar para andar,
Você não vai ter com a comunidade para fora, engajamento externo. Esse que você vai fazer tem também a pode, aplicação do Paulo, como ele falou, você não vai ter as pessoas dentro da sua empresa se questionando, eu vi aqui fazendo inward engagement. Imunização química ofensiva contra Sem isso, ele perde o certificado. E mais cedo ou mais tarde, aquele lago esvazia. Bom, bottom line, eu falei, Jay, se eles não levarem mais nada para casa, essa aqui acho que vai matar a charada. What goes up, must come down. O que sobe tem que descer. É a mesma coisa, então, né? a gente tem aqui o nosso nested system, e em todos os níveis, Tá combinado, tá? Amanhã, então. Todos os níveis. Se não for a lei, eu posso pagar vai entrar em falência esse sistema. Devolverem a chave, né? Bom, tá bom. Finalizando, agora entrando no último capítulo. A pergunta foi quantum giving. Até agora não falei a palavra uma vez. Então, nós temos aqui, Ricardo, você. Juliana, você. Bruno, cadê o Bruno? Você. Esse é você. E as empresas falam muito em Corporate Social Responsibility, CSR. Mas, como você falou, eles não se preocupam com a social responsibility que eles têm dentro da sua empresa. Não se preocupam na média. E eu agora vou começar a cutucar vocês. Se a gente trocasse CSR para PSR, Personal Social Responsibility, o que você está fazendo? Não esperando a empresa resolver alguma coisa, etc. Mas o que você está fazendo? Faz essa auditoria. O que vocês estão fazendo para o outro, o cara do teu lado? Se você fizer, como diz o Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, essa história das bonequinhas começa lá embaixo. Começa com cada um de vocês. Então, por isso que eu chamo de Personal Social Responsibility. Então, vamos fazer um zooming agora. E vamos ouvir o que o Clay, como ele terminou aquela fala dele no TED. E o que ele enfoca. Imagina, como eu falei, nós estamos falando de um cara, Harvard Business School, top. Esse aqui é o livro dessa palestra, Harvard Business. How will you measure your life? How will you measure your life? Vamos ver qual é a métrica que ele usa para sua. Then I realized, oh my goodness, when I have my interview with God at the end of my life, He's not going to ask to show me how high I went in anybody's org chart, or how much money I left behind in the bank when I died. But rather, He's going to say, oh, Clay, I put you in that circumstance. Now, can we talk about the individual people whose lives you helped to become better people because you worked with them, or they were members of your family, or you just met them and they needed your help? And then, Clay, I stuck you in this situation. Now, let's talk about the individual people whose lives you blessed because you used the talents I gave you to help them. And I realized that that's the way God will measure my life, is the individual people whose lives I blessed. And I just want to offer that as the second takeaway from at least what Clay Christensen is thinking about. And that is, it's actually really important that you succeed at what you're succeeding at. But that isn't going to be the measure of your life. God doesn't count. He doesn't aggregate. And He's just going to assess you on the basis of how well you helped other people be better people. Well, God bless you. I hope that some of these ideas will be helpful to you and that you will be successful in the way that God will measure success. Thank you. Queria dizer a mesma coisa.
para vocês, obrigado, e eu queria que vocês pudessem ir para casa com esse pensamento do Clay, né? Que vocês pudessem se avaliar à medida, na métrica que ele está citando, que é a métrica fundamental de tudo aquilo que a gente estava falando o tempo inteiro. E esse aqui é o mesmo Barry Wehmiller, que a gente viu antes. Vamos ver o que ele tem a dizer. If we understand the great joy of leadership and the grave responsibility of leadership to look at those people under our care and help them have a successful life, one of significance, where they can share their gifts, be appreciated for doing so, and go home to whatever their family situation is with a sense that they matter. We need to move from a me-centric culture to a we-centric culture. Thank you very much. Alexandre, Open Innovation seria me-centric ou we-centric? We-centric. We-centric. Com certeza. Com certeza. E como eu falei, mais uma vez, não é um cara que vendia mousse na praia de Maresias. É um cara que toca uma empresa de 1,5 bi por ano. Ele sabe do que ele está falando, ele pôs em teste, em prova, e essa é a mentalidade por trás da empresa deles. É Barry Wehmiller. Então, o que vem a ser? Agora vamos matar a charada aqui. O que vem a ser Quantum Giving? Alguém quer adivinhar? Será quase impossível, porque nem eu sei como é que eu bolei esse termo. Eu não imaginava... boa tarde. Eu não imaginava a força midiática. Teve 3 mil acessos na época negócios. Quando eu falei, por falar, numa das respostas de uma das perguntas da plateia, como é que você faz? Eu falei, eu pratico o Quantum Giving. Uau, como é que é isso? Como é? Tanto que ele me convidou e falou, vai falar sobre Quantum Giving. Eu falei, não tenho, isso em 5 minutos, o Quantum Giving. Se não entender toda a filosofia por trás de Quantum Giving. Então, o que é Quantum Giving? Bom, como eu mostrei, Newton, né, e Adam Smith, e esse pessoal que tem essa cabecinha, né, masculino, né, de patriarcal, etc., energia Yang, eu agora olho para Einstein. Por que o Einstein? O Einstein é um dos pais fundadores da física quântica. Né? E a física quântica é uma outra ciência. Alguém aqui entende alguma coisa da física quântica? Alguém? Vocês precisariam começar a se perguntar. Alexandre? Não? Movimento da energia das coisas. Close. O que é a física quântica? Existe uma outra dimensão. Perfeito, nós estamos chegando lá. Tá. Sim. Probabilidades. Palavra extremamente importante para a física quântica. Por quê? Tudo bem, mas você já soube a palavra. Você está na frente aqui. Bom, um dos fundadores, Niels Bohr, um dinamarquês, falou, se alguém te explicou a física quântica e você não pirou, é porque você não entendeu o que ele te falou. Né? Por quê? Porque a ciência, Newton, ele trabalhava, as leis do Newton funcionam do nível atômico para cima, para a grandeza. As leis quânticas mudam completamente quando você parte para baixo do nível atômico e você entra nas partículas subatômicas. E como ele falou, é um reino de possibilidade, de probabilidade. Por exemplo, eu uso esse exemplo. Se eu for Newton, eu posso calcular, determinar, se eu largasse a minha caneta, quanto tempo ele vai demorar para bater no chão, com que força ele vai bater no chão, etc. Tal. Mas, na física quântica, é como se você tivesse um pássaro na sua mão. É assim que se comporta a ciência subatômica. Você não pode dizer aonde ela vai. Você vai dizer mais ou menos probabilidade onde ela vai. Então, é um mundo muito estranho, o mundo quântico.
E vocês daqui, quando vocês chegarem na minha idade, vocês já vão ter computadores quânticas, né? Eles já estão falando no computador quântico. Bom, o que é então Quantum Giving? O que é o giving na cabeça do Adam Smith? Se a gente fosse batizar Smithian Giving. Bom, eu pego R$10, seu nome é? Tatiana, eu dou R$10 para Tatiana. No modelo smithiano, o que eu espero da Tatiana? R$10 de volta, o mais cedo possível. É super rastreável, eu sei que ela vai me pagar, etc. Tal, e eu vou ficar em cima dela até me pagar. Bom, o que seria então um quantum giving? Eu dou, desculpa, John? Tatiana, eu dou para a Tatiana R$10. Eu estou preocupado com a Tatiana me devolver as R$10. Estou preocupado com ela me devolver os R$10? Não está. Não estou. Por quê? Por que não estou? Vai surgir de outra moeda, de outra pessoa, de outro tempo, e vai ser extremamente difícil rastrear. Se você me devolver os 10, eu falei, pronto, ela pagou. Agora, se amanhã Bruno me der um cacho de banana, né? Ou a Juliana me dá uma caixa de chocolates, que eu não peguei hoje de manhã, hein? Da Nestlé. Né? O que eu posso ter certeza, é difícil de conceber isso, hein? É que eu vou ter o suficiente. Eu não vou conseguir acumular. A proposta não é acumular do Quantum Giving. A proposta é confiar no sistema que, uma vaquinha universal, que eu dando para você, eu não estou dando para a Tatiana. Eu estou dando para todos vocês através da Tatiana. E como ela falou, de um jeito ou de outro, vai voltar dele, dela, de algum jeito. E vai voltar quando eu precisar. Não vai voltar assim com juros e correção monetária. Não, vai voltar. Se eu preciso de 6, vai voltar 6. E pode ser ela que me dá os 6. E pode ser que não seja em reais, pode ser em dólar, pode ser em Deutschmark, sei lá eu. Pode ser em algum outro escampo. E pode ser também que pode ser o meu retorno paz, harmonia, saúde. Todas essas coisas fariam parte do fato que eu acreditei no sistema e o sistema não vai me abandonar. De uma maneira ou de outra, eu serei remunerado através desse looping de Quantum Giving. Então, para finalizar, eu trouxe Ricardo esteve comigo, a gente falou, teve um evento da Editora Globo, uns dias atrás, Empreendedorismo, Festival de Cultura e Empreendedor. E uma das pessoas da plateia, quando eu estava mostrando os vídeos, falou, Mark, você assistiu a Corrente do Bem? E eu falei, putz, nunca pensei em assistir Corrente do Bem, né? Desse ponto de vista do aha moment e do Quantum Giving. Fui correndo para casa, a primeira coisa que eu fiz foi abaixar o filme e procurar os momentos principais do filme. Não sei se vocês, mas eu assisto 3, 4, 5 vezes o mesmo filme. E quando eu estou no cinema, eu não vou para ser entretido. Eu vou para captar a mensagem, que geralmente tem mensagem. Os Vingadores, acho que não tem mensagem, mas outros filmes, Avatar, Matrix, alguma coisa assim, tem. Sempre tem. Os caras gastaram 10 anos para fazer o roteiro. E a gente assiste em 2 horas comendo pipoca. A probabilidade de a gente captar tudo que ele colocou lá é mínima. Né? Então assisto, e quando eu vejo que eu estou começando a me emocionar com o filme, eu paro e eu olho para as luzes de emergência. Quebra todo o encanto do filme, e aí eu posso voltar a analisar de novo. Esse é um filme, então, fui para casa aquele dia, né? Você estava lá, você viu a pessoa, né? E essa cena que eu captei, que eu queria mostrar para vocês. Pode soltar.
Why should we think about the world? I mean, after all, what does the world expect of us? What does the world expect of you? Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down, and you can start that today. This is your assignment. Three people, and I'm going to help them. They do it for 3 other people, then they do it for 3 more. But it has to be something really big. Something they can't do by themselves. So I do it for them. Pay it forward. 3 big favors for 3 other people. That's it. It's hard. You can't plan it. You have to watch people more, you know, sort of keep an eye on them to protect them, because they can't always see what they need. It's like your big chance to fix something that's not like your bike. You can fix the person. It's possible. The realm of possibility exists where? In each of you. So you can do it. You can surprise us. It's up to you. Então, esse é mais ou menos o resumo do recado. Vocês todos podem sair daqui hoje e pensar nisso, a respeito disso. O que você pode fazer? Você pode ajudar 3 pessoas, você pode inventar outro plano, tal. Mas acho que o personal social responsibility é importante. Se a gente quer, né, quantum giving funcionar, que funciona. E você viu que ele falou do realm of possibilities? Então, esse exatamente é o que você falou das probabilidades, possibilidades, tal. É essa mesma coisa. E também você viu que ele falou you can't plan it. Juliano, por que ele falou you can't plan it? Sai do nosso controle. Você não tem como saber. Você está descendo a rua e você encontra um cenário que precisa da sua ajuda. Foi o que o Clay Christensen falou. Eu te coloquei nessa circunstância e o que você fez para ajudar o outro? Né? Então, essa coisa quântica de você não poder planejar é fundamental. E faz parte de todo esse conceito que eu estava compartilhando com vocês. Eu sei que fugiu um pouco da questão de inovação, mas quantum giving é uma inovação, não é? Não deixa de ser essa possibilidade. Então, eu agradeço muito vocês pela atenção, pelo carinho que vocês ouvirem. E quero alguma pergunta, alguma coisa assim, estou aqui, temos ainda alguns minutinhos. Gostaram do filme? Alexandre? Algum comentário? Eu só tenho a agradecer você, Mark, por tudo.